A homeopatia nos ajuda em situações de medo. A gente vai abordar esse tema hoje. Muito boa noite se você estiver aqui conosco ao vivo. Muito bem-vindo se você estiver assistindo essa live que foi gravada dia 2 de outubro de 2023. Toda segunda-feira às 9h30 da noite, o Eduardo, meu marido, e eu, que somos médicos homeopatas, estamos aqui em live sobre homeopatia. Cada semana a gente traz um tema, mas a gente sempre está aqui disponível para conversar sobre qualquer dúvida que você tenha sobre homeopatia. Então hoje a gente vai conversar sobre medo. Para a gente conversar sobre isso. Então, se você tiver qualquer dúvida sobre homeopatia, pode pôr aqui no chat que a gente vai responder. Independente do tipo de pergunta sobre homeopatia, a gente vai responder. Mas enquanto vocês não deixam as dúvidas de vocês, a gente vai conversando sobre o tema que a gente... Ops. Deixa eu voltar aqui. Sobre o tema que a gente escolheu. Pronto. Deu, né, gente? Bom, acho que deu. Então a gente vai falar sobre medo. Por quê, Edu? Não sei. Eu vou falando. Okay. Não sei. Gente, o celular do Edu não quer que a gente brinque de live hoje. Tô tocando uma musiquinha aqui. Bom, eu vou falando enquanto o Du tenta se resolver aqui com a tecnologia que ele trouxe. Medo. Medo é normal, né? Acho que todo mundo tem medo, né? Agora há pouco eu estava numa live sobre adolescentes e a gente estava conversando sobre drogas, né? Então, o grande medo, um dos maiores medos das mães é que o filho, né, busque as drogas, né? Como pediatra, eu lido muito com o medo do escuro, né? Aquele medo da infância, o que tem dentro do guarda-roupa, o que tem embaixo da cama, o que tem aqui no escuro, medo de ir lá buscar água na hora que a luz está apagada. Então, acho que todo mundo passou por um medo, pelo menos algum medo na vida, todo mundo já teve, né? Só que o medo tem graus. Então vai ter aquele medo que nos ajuda, porque se eu tenho medo, eu vou ter precauções, e isso vai me ajudar, vai me proteger. Mas existe também aquele medo que paralisa. Então, por exemplo, eu tenho medo de ser assaltada. Eu, Soraya. Se esse medo de ser assaltada me impede de fazer as coisas, então, por exemplo, eu já faz de conta, já deixei de pegar o ônibus por medo de ser assaltada, deixei de pegar metrô por medo de ser assaltada, deixei de ir lá em tal lugar porque eu tenho medo de ir lá no tal lugar ser assaltada. Se isso começa a limitar a minha vida, isso precisa chamar a minha atenção. Finalmente. Tá Como certo? você conseguiu? Ele desconectou, né? Eu coloquei na mesa e ele desconectou. Tá. Não sabia que acontecia isso. Desculpa, gente. Então, tanto medo que paralisa quanto medo que não paralisa, a gente precisa trazer na consulta. Mas vamos conversar mais sobre isso. Eu queria que primeiro você trouxesse a sua visão do medo. Então, o medo, o que acontece? É uma função, é um instinto, né? Imagina que o Homo sapiens ele não podia sair da caverna na hora que ele quisesse, né? Então, a gente tem um sistema de defesa
neurológico, né? Então, sistema simpático, parasimpático, bem grosso modo, ou a gente está preparado para fugir ou lutar, né? Que é o simpático, ou a gente está no modo fuga e luta, né? Ou a gente está no modo descanso e reprodução, né? Que é o parasimpático. Então, em primeiro lugar, sentir medo protege, né? A altura, enfim. É isso que a pessoa estava falando. É normal sentir medo, mas a partir do momento que começa a ser desproporcional, né? Ele perde um pouquinho da função dele, né? Ele começa a te impedir de vivenciar, de agir, né? De viver, né? E, e acho que é isso. O Montanha até fala, quando o medo é muito intenso, realmente paralisa mesmo. Então, e faz a gente fazer coisas estapafúrdias, esquisitas, né? Então, ele até cita no livro Ensaios dele que teve um soldado que saiu correndo na direção do inimigo, enfim. E ele fala tem algumas coisas interessantes. Ele fala que o tambor na guerra, né, antigamente era para meio que abafar o som dos tiros para o pessoal conseguir lutar, né, para não ficar com tanto medo, não ficar tão paralisado. E acho que é isso. Acho que é só a gente saber que o medo a gente precisa aprender a lidar com ele, mas ele é normal, né? Até certo ponto, né? Depende do grau. E existem medos do que você acha que a pessoa acaba descobrindo ali durante a consulta? Isso é interessante perguntar, porque na consulta homeopática a gente fica o tempo inteiro, né? Perguntando o que mais, o que mais, o que A mais. gente fica ali cutucando. Cutucando. Às vezes eu cutuco tanto, olha, trava não. Às vezes eu cutuco tanto que eu tenho que pedir desculpa, né? E justificar, né? Não, Tem um tem, porquê. e tem paciente que até pergunta assim, você quer que eu tenha mais coisa, é isso? Não, a gente fala, não, é que eu tenho que saber de tudo, né? Eu quero que você não tenha nada, mas eu tenho que saber de tudo. E. Eu acho que muitas vezes a gente só para pensar quando alguém traz um estímulo pra gente e às refletir. vezes, e às vezes a pessoa até sabe que tem, mas acaba. A anamnese é relembrar, né? A anamnese é o que a gente faz durante a consulta, né? Aquela entrevista. Aquela pergunta, aquelas conversas, perguntas, vai. E muitas vezes a gente o paciente acaba, a gente, né, a gente também é paciente, a gente acaba lembrando de algum medo que a gente tenha, né, que está menos intenso, mas que às vezes atrapalha um pouco a nossa vida, né. Então sim, durante a consulta às vezes acontece isso. Quando ele é muito intenso, não, né. Esses dias até passou acho que foi hoje, ou foi hoje, né, hoje é segunda-feira, né, não foi ontem. Hoje passou uma paciente que tinha passado por um assalto e estava com medo. Então tem um medo também desencadeado, um aumento desencadeado por um motivo real, né? Mas que acaba muitas vezes traumatizando e durante, pelo menos temporariamente, fazendo com que a pessoa tenha dificuldade, né, de passar pelo mesmo lugar ou vivenciar alguma coisa parecida. Isso acontece também. Então, para a consulta homeopática é importante a gente observar os medos e trazer, porque isso vai ser mandatório ali na escolha. Mandatório não digo, mas vai ser importante na escolha da medicação. Então, eu queria trazer alguns exemplos, né? Porque eu não sei se todo mundo tem noção, né? Então, por exemplo, o que eu estava falando aqui, né? Do medo do escuro, eu começo ali na infância, né? Então, aquela criança que fala, eu só durmo com os meus pais. Mas por que você só dorme com seus pais? E aí você vai conversando, até que você chega na questão do medo. Então, até aquele momento, ele não tinha se dado conta de que ele só dorme com os pais porque ele tem medo de dormir sozinho. Então, na conversa, a gente vai trazendo para a consciência, e aí, na hora que eu trago para a consciência, eu também trabalho com a criança E na hora do medo, como é que eu reajo? Então, tem
que vão reagir de um jeito, tem outros que vão reagir do outro, e a gente uns precisa ficam saber... irritados, né? Os outros outro... ficam tristes, né? Um vai se esconder embaixo da coberta, o outro vai no colo da mãe, o outro vai... Isso. Então, cada um vai reagir de uma forma. Então, todas essas reações são importantes pra gente. Como você lida com a situação é importante pra gente. Então, tudo isso você tem que observar. Agora, uma coisa que eu lembrei, que eu tô até... tomar um pouquinho de cuidado, que às vezes o pai ou a mãe também tem medo. Então já coloca a luzinha e já fala que a criança só dorme com a luz, né, ligada, né? Então já tem a predisposição genética, né? E ainda já cria o hábito, né? Fica mais complicado ainda de lidar com a situação. E aí às vezes a gente pergunta, e aí, ele tem medo? Não, ele só precisa da luz ligada. Tipo, né? Para mim. Não, acaba sendo para criança também, né? Então tomar um pouquinho de cuidado pra gente. A gente acaba sempre passando alguma coisa para os nossos filhos, né? Mas tomar cuidado para não passar tanto. Né? E eu também sempre trago na questão né, já finalizando essa ideia do sono, aí eu também trago a consciência da criança, você tem medo do quê? Porque eles também não sabem, né? Menos ainda, né? Ele tem medo. Agora, daí eu fico, e o que tem ali no escuro? Então a gente vai trazendo para a consciência tudo, né? Tudo que ele tem de medo, e depois trazendo para o real se aquilo existe ou se aquilo não existe, enfim. Aí, enfim, tem uma conversa longa por trás desse papo. Então, tudo isso é importante, né? Medo do quê? Traz a consciência, isso é real, esse medo é real, esse medo não é real, eu consigo enfrentar de que forma? Não, primeiro, que forma eu reajo, de que forma eu posso enfrentar isso, tá? Então, vou trazer outros exemplos aqui, vamos trazer aquelas questões de... Medo do fracasso, medo de sucesso, né? Tem gente que tem medo de sucesso. Do sucesso. E começo a ir bem, e de repente... Auto-boicote. Auto-boicote. De altura, você já falou. Tem medo de animais, né? De bichinhos, então, cachorro, barata, né? Você falou da barata. Lagartixa. Mariposa, aí qualquer um, né? Qualquer animal. Né? Mas acho que deu para ter ideia, né, Acho que a gente trouxe, né, pro dia a dia, né? Deixa eu só dar uma lida nos comentários. Sim. Vamos ver se a gente acrescenta aqui. Quer dar uma lida primeiro ali no YouTube? Não, tá aqui. Jaciane falou, enquanto evitamos certas coisas, depois descobri que tinha medo de morrer. Exemplo, ficar acordado até não aguentar. Interessante. Ainda bem que com a ajuda do doutor ajuda a dar uma empatia, né? Aprendeu a lidar. Legal. Muito bom. Então ela foi tendo consciência melhor do medo, né? Foi. É importante a gente tentar trazer para consciência, né? E trabalhar, né? A questão mesmo. E o medicamento homeopático ele faz isso de uma maneira, eu acho que mais suave, né? Porque como o medicamento ele age pelo semelhante, ele acaba estimulando isso, né? E tudo respeitando mais o tempo do paciente, porque o medicamento é sutil, né? Então, não abafa, estimula e de uma maneira mais sutil, né? Então, claro, né? A gente vai puxar a sardinha para o nosso lado, mas realmente é isso que acontece. Estimula a trabalhar, né? Não encobre e de uma maneira mais delicada, vamos dizer assim, né? Vanessa falou, oiê, doutores, a Vanessa tinha sumido. A Vanessa estava trabalhando muito. A Isa falou boa noite, a Vitória falou boa noite, queridos médicos, gratidão pela excelente live, obrigada, Vitória, por sempre estar aqui conosco. Pelo carinho. A Bel falou que estava dando eco. Ele, boa noite. A Bel falou, o paciente de homeopatia precisa gastar saliva e falar bastante na consulta. Putz, é isso aí. Já se hidrata, né? A Ione falou assim, sofri um infarto há 3 meses e hoje não consigo mais sair de casa. Nossa.
precisa trazer isso em consulta, né? Faz um tempinho que a gente não conversa, não muito, mas faz um tempinho. Precisamos. Eu vi umas postagens, não sabia o que tinha acontecido. É, entre em contato, viu? Dá pra gente. Ver se a gente consegue ajudar a melhorar a. Até esqueci. Melhorar a classe funcional, né? Traz os exames em consulta, viu? Traga os exames e faça um relatóriozinho dos seus sintomas para ser medicado, tá bom? A Bru falou assim, e quando não identifica o medo? Por exemplo, crise de pânico. Mesmo na crise de pânico, a homeopatia te ajuda, tá? Então, eu acho que você já sabe disso, mas vamos falar para todo, aproveitar essa sua pergunta para todo mundo, né? Então, a homeopatia ela vai agir nos dois momentos. Na hora da crise, ela vai te ajudar na hora da crise. Então, tá com crise de pânico. Agora eu tô sentindo, que a gente até fez uma live sobre pânico, né? Tô sentindo aqui, tô suando frio, sensação de que eu vou morrer, meu coração tá batendo forte, parece que o coração vai sair pela boca, enfim, tá na crise de pânico, a homeopatia vai te ajudar nesse momento da crise. E aí, depois, a gente vai trabalhar o crônico na consulta. A Ione falou que. Ione, eu pensei que fosse alguma. Se tivesse ficado com algum grau de insuficiência cardíaca, né? Tá, se pegou mais o psíquico também, viu? Tem o pânico de tudo. Traz em consulta, tá? Enfim, se você não está conseguindo sair de casa, tem telemedicina, conversa com a Cida, viu? Vamos dar um jeito. Eu vou completar assim, medo do sucesso. Medo de falar em público. Lá embaixo ela falou. É isso aí, a gente esqueceu de falar isso. Medo de falar em público. Isso. Muito, e é muito comum, né? Comum. Então, lá do adolescente. O Ailton já emendou a mesma coisa. Medo de falar em público? Logo abaixo. Então, tá lá na escola de falar apresentar o trabalho lá na escola, depois vai para a faculdade apresentar o TCC, depois vai no trabalho e tem entrevista ao vivo, depois tem uma reunião, depois tem apresentações, dar aula, fazer live. Legal. Oi, Luísa. Que honra, Luísa. Obrigado, viu? O que, Du? Você... Aqui, ó, boa noite, estou em Campinas. Que eu não falei. Mas você boa noite, estou em Campinas, sou médico homeopata há 43 anos, gosto de ouvir vocês. Que honra. 43 Obrigado. anos, nossa, que legal. Se a gente falar alguma besteira, você corrige a gente. Medo de morrer, a avó tinha falado. Isso também a homeopatia ajuda, tá? Então, todos esses medos precisam ser trazidos na consulta. Que bom que vocês foram falando que foram coisas que a gente acabou esquecendo de falar. Que legal. A avó falou assim, eu também tive medo de morrer e não dormia. Minha mãe também. Sim, a gente está trabalhando isso, né? Mas com o tempo, vamos ver se dá uma melhorada boa para isso tudo ir melhorando. Hoje não temos a aula de corrida da Nath. Corrida? Então, que legal. Que chique. Então conseguimos assistir ao vivo. Depois eu quero saber, hein? Legal. Tá bom. Acho que deu, Du. Você se lembra de mais alguma coisa? Só completa. Não, acho que não. Acho que é isso daí. A gente precisa sempre, como sempre, a gente vai pedir para vocês se observarem muito, trabalhar muito autoconhecimento e trazer em consulta, né? Jaciane falou, meu filho até os 10 anos fugia da cama no meio da noite para mim. Aos 15 me revelou o medo de dinossauro debaixo da cama. Isso aí, é isso aí. Então, ir conversando com o filho sobre que medo que ele tem na hora que ele vem para o nosso quarto. Não é só, ele não está só indo para o nosso quarto. Alguma coisa tem por trás disso. Precisa conversar. Isso aí. Tá bom. Então, deixa eu só finalizar, lembrando que a gente tem um curso.
Então, o Du e eu, a gente tem uma coletânea de todas as nossas lives, mais algumas Tem aulas que a aulas. gente deu, né? Então, quem tiver interessado em, primeiro, quem quiser conhecer mais sobre a homeopatia, ou desejar se conhecer melhor, ou aperfeiçoar o seu tratamento de homeopatia, nós fizemos um curso e todas as informações estão numa página. Isso. E para essas informações, E se vocês quiserem. A gente está numa pegada agora de dar exemplos de pratos, né? De alimentação para saber o que pode comer durante o tratamento e, na verdade, uma alimentação saudável para a vida. Estamos começando a postar também algumas coisas sobre autoconhecimento para estimular, né? Porque a base do curso ali, né? Então, alimentação, Autoconhecimento autoconhecimento e conhecimento do da tratamento, homeopatia. né? Isso. Tá? É isso aí. Então, quem quiser informações, clica no link lá da bio. Ou manda mensagem pra gente, né? Que a gente informa, né? Sobre o curso, né? Tá. Pode ser Mas também. deixa só, para quem não sabe o que é bio, tem a nossa fotinho, embaixo da fotinho tem umas No Instagram, frases. né? No Instagram. No Instagram. Na última frase tem um link, você clica lá e lá tem informações sobre o curso. Isso. Tá bom? Ó, vamos falar uma coisa Aquela aqui. frase. Aquela frase, se está com medo, vai com medo mesmo. Tem que ir ou respeitar o medo. As duas coisas, né, velho? Tem que ver. Porque às vezes o medo é proporcional, né? Você tá na beira de um precipício, não é pra ir. Tô exagerando para tentar explicar mais fácil. Volta para o começo da live, né? Ele protege, mas ele não pode paralisar. Isso. Se você vai lá e calcula direitinho, não tem perigo, posso ir até ali, não vou deixar de fazer, mas com, né, medindo os riscos, né? A gente precisa conhecer os riscos também. E aí, sim, a gente precisa dar os passos necessários, né? Pra gente não continuar o nosso desenvolvimento pessoal, né? Gente, é isso. Espero que a gente tenha ajudado. Então, sim, a homeopatia ajuda demais na questão do medo. Muito obrigada por terem ficado conosco até essa hora. Bom descanso para todos. E até Beijos. semana que vem. Beijos. Tchau, tchau.